Foto e roupas de essência. Deixa eu pensar que eu posso falar sobre isso. Eu penso o seguinte, eu acho que roupa é uma comunicação de algo, né? Quando a gente usa uma roupa, a gente está querendo comunicar alguma coisa. Então, eu preciso escolher aquilo que eu vou usar de acordo com aquilo que eu vou comunicar. É claro que essa questão da decência, ela é muito subliminar, porque o que parece indecente para mim pode ser que não pareça indecente para cá, ou a pessoa que está vendo está achando que é indecente, porque existe até uma questão de biotipo, às vezes, né, que envolve isso, né? Tem pessoas, por exemplo, que elas são mais sensuais encorpadas, e não... assim, e não né? é nem num tom pejorativo quando eu falo sensual, mas é uma mulher mais atraente, uma mulher, né, que tem uma postura diferente e que, de repente, ela vai usar uma roupa que qualquer outra pessoa fosse usar e para ela fica mais, né, mais sensual, chama mais atenção, fica um pouco talvez mais indecente. Então é uma questão muito pessoal, né, muito delicada às vezes, porque a pessoa não se percebe. Eu tenho uma pessoa que eu amo demais, uma amiga muito amada, e ela tinha essa questão, porque ela vinha de um contexto, né, ela é bem magrinha, assim, então ela vinha de um contexto de usar roupas muito curtas. Ela entregou a vida dela para Jesus, recebeu como Salvador e ela seguiu o caminho. Só que o que acontecia? As pessoas se sentiam mal. Para ela, estava tranquila. Ela Acaba que tinha essa pressão, que agora você mudou, você tem que mudar isso aí. Ela não tinha muito essa consciência, né? Então, assim, aconteciam às vezes situações, assim, que, né, ficava uma situação difícil com ela. E aí a gente foi, né, como amiga, né? A minha mãe, ela é uma amiga minha em comum, eu e da minha mãe. Que eu e minha mãe temos 18 anos de diferença, então a gente tem muita amiga em comum, tá? Meu Deus, que estranho. Porque aí fica, tipo, mais velha que eu, mais nova que ela, fica num limbo ali, né? E aí a mãe, na época, conversou com ela ficou bem, assim, impactada, mas ela foi percebendo, porque é um processo natural. Natural, né? Tem seu tempo, de perceber. Né? Mas, assim, eu acho muito difícil a gente estabelecer modelos, estabelecer cortes, sei lá. Sim, tem até aquelas... A moda evangélica. Marca, eu acho difícil isso, porque isso tem muito a ver, às vezes, até com a postura da pessoa do que com a roupa. Mais a ver com a postura. Mas em contrapartida tem que ter um cuidado, né? Tem. Porque a gente converteu tudo, né? A gente entregou a vida a Jesus, então entregou tudo. A maneira como se veste, a postura, o que fala, o que posta, tudo, né? Então, eu acho que existe mais a tendência de pessoas não cuidarem com isso do que serem religiosas ou, enfim, né? Irem para o outro extremo. Mas eu acho que cabe aqui um comentário que o processo e o tempo, ele tem a ver com a maturidade de entendimento mesmo. Porque tem pessoas que não entendem. Não, e aí, claro, se ela recebe um conselho, né, de alguém que ama ela e fala, olha, não tá legal que foi o caso da sua mãe, por exemplo, e ela não mudar, e demonstra um coração que talvez ainda, né, o senhor precisa trabalhar. Mas, às vezes, é tão acostumado e não percebe isso. Às vezes, dentro de casa, na família, isso todo mundo é assim, né? Então, o processo, no sentido, não é de... tá tudo bem, né? Mas o processo é que às vezes a pessoa nem percebe, né? E como é importante a gente, como igreja... A gente tem medo de falar, às vezes, sobre isso, né? Chamar fulano e falar assim... É porque a pessoa se sente julgada. Eu chamo mesmo. Ela se sente julgada. Eu já não consigo. Eu não tenho coragem, por exemplo. Eu chamo e comento, assim, porque eu gostaria que falassem pra mim. Porque às vezes a gente não se enxerga também. Às vezes nosso corpo muda. E a gente não percebe que aquela calça que não marcava agora tá marcando. Então, acho que às vezes ajuda. Não, né? E isso, assim, ó, isso vale não só para mulheres, como para homens, tá? Porque tem alguns homens, às vezes, que não cuidam muito disso, né? E acaba... Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, que depois cabe numa outra conversa, né? Se você percebe, não comenta com ninguém. Fale direto com a pessoa. Né? Isso sim. Porque isso gera muito constrangimento, porque essas coisas vazam e a pessoa falar fica com todo jeitinho, muito com magoada. todo amor, né? Acho que tem o princípio por trás, assim, de que, claro, quando um homem peca porque viu uma mulher sensual ou viu alguma parte do corpo da mulher, é ele que peca, não tem justificativo, Não foi o pecado dele. Agora, Exato. nós, como mulheres sábias e irmãs na fé, que não queremos que o nosso irmão tropece, ou até, enfim, né, não queremos nos expor numa medida que é só para o nosso marido, só para alguém muito íntimo, vale a pena essa sabedoria também, né? Eu tento pensar mesmo, assim, não é sai com qualquer roupa, tal, e... Não, eu não prestava atenção nisso antes da minha conversão, mas depois da conversão a gente quer agradar a Deus em tudo, né? No que fala... E também é natural, né? Eu acho que vai acontecendo também, né? Mesmo que a pessoa não se toque, daqui a pouco ela já começa a se perceber, né? Começa a perceber, eu acho legal isso, assim. O processo de Deus é tão perfeito que ele vai atingindo todas as áreas, né? É muito...